E aí galera, aquele Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio o Gibi. Meu nome é João. Vídeo de hoje é pra gente conversar a respeito de um mangá. Mangá que é previsto sair aqui no Brasil em 3 volumes, todo esse ano, se não acontecer nenhum imprevisto, nada que saia aí do caminho. Esse ano ainda teremos toda essa obra publicada aqui no Brasil, mais precisamente pela editora Pipoca Nankin, obra escrita e desenhada pelo Hiroshi Hirata. Estou falando de Satsuma Gishiden, as Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma. Mangá que tem um acabamento gráfico muito bacana, tem relevo aqui na capa ou na sobrecapa e que chama bastante atenção, é bem espesso e tem um acabamento gráfico bem bacana e também você consegue manuseá-lo sem dificuldade, uma vez que você pode abrir ele à vontade e não tem nenhum perigo aí de ter algum tipo de ruptura aqui na lombada. Ele tem um tamanho maior, se você tem o preço da desonra, é do tamanho do preço da desonra, tá? Ou seja, ele é um pouco maior que o mangá convencional aqui no formato que sai aqui no Brasil. Tem uma arte muito bonita por parte do Hiroshi Hirata e um roteiro que é carregado de detalhes, mas muitos detalhes. Não se trata de uma leitura rasa e nem tampouco uma leitura rápida. Ou seja, será uma leitura que vai exigir de você uma dedicação justamente por quanto do volume de detalhes que ele vai dando dentro da publicação. Ele não faz nada com pressa e uma vez que ele não faz nada com pressa, ele vai realmente trabalhar com riqueza de informação. E quando eu estou falando de riqueza de informação, é riqueza mesmo, gente, de informação. São páginas e mais páginas explicando o contexto, o que está acontecendo, por que está acontecendo, o que se passou. E é mais ou menos dentro de um ritmo assim. Tem um evento e esse negócio está acontecendo, aí ele para de falar daquele evento para mostrar como que chegou naquela situação. E aí ele vai explicar tudo isso, daí ele vai amarrar aquilo ali com o que vai vir a seguinte, adiante. E dessa forma ele vai sempre contextualizando você historicamente em muitos detalhes, cada momento do mangá, cada uma dessas questões que envolvem as Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma. É uma leitura que, se você, por exemplo, está procurando um mangá que é cheio de ação, porque é um mangá de samurai e que está cheio de ação, muitas batalhas e aquela coisa toda, vou adiantando a você, não é assim que acontece. Começa de uma forma eletrizante. Tá? Eletrizante. Você vai começar a olhar o mangá e você vai se deparar com cenas de ação, cenas de batalha, que você fica de boca aberta e você vai passando uma página atrás da outra e fala assim, rapaz, se esse negócio seguir nesse ritmo vai ser um negócio extraordinário, mas não segue nesse ritmo. As batalhas elas vão acontecer, na verdade, de forma pontual. E todas elas eu posso dizer a você que são viscerais. Sem trocadilho, é visceral mesmo, porque as vísceras costumam sair todas as vezes que acaba tendo batalha. Ou seja, quando a violência é mostrada, ela é mostrada com intensa brutalidade por parte do Hirata. Mas boa parte do mangá, eu diria a você uns 80-85% do mangá, ele está situado em diálogos e contextualização da história, contextualização do que está acontecendo, te situando literalmente do que é Satsuma, quais são os valores de Satsuma, quais são os valores que aquelas pessoas vivem, qual o código de conduta daquelas pessoas, qual que é a situação deles dentro do Japão, como que a vida deles está sendo tocada naquele momento, haja vista que é depois da batalha de Sekigahara, eles estão num momento, aliás, vai ter a batalha de Sekigahara, vão passar gerações e isso vai sendo explicado para você também o que aconteceu, o que aconteceu depois da batalha de Sekigahara, como que eles se relacionam com o governo, por que existe uma certa tensão ou muita tensão entre eles e o governo e por aí adiante. Você vai sendo ricamente, detalhadamente informado pelo Hiroshi Hirata e a partir disso você vai se situando em tudo que está acontecendo. Sendo assim, a gente está falando de um mangá que trabalha temáticas como, por exemplo, a honra, lealdade, dignidade, a própria
perda da dignidade, um mangá que fala muito de família e da lealdade e a importância que se tem e os laços familiares. Também é um mangá que vai falar muito de sacrifício pessoal, de você realmente se sacrificar pelo lugar, se sacrificar por aquelas pessoas, se sacrificar pelo que você acredita, e não só isso, de você também dar o exemplo, principalmente aqueles que estão ali ocupando funções de liderança, pessoas de destaque, e como o gesto delas pode ou não inspirar outros. Mostra também toda a tensão existente dentro da própria Satsuma, onde por meio de ações do governo que são colocadas sobre eles e são obrigados a ceder aquilo ali, ou se não ceder, podem entrar em guerra contra o próprio governo, como que eles acabam lidando com aquilo, como aquilo mexe com eles, como aquilo mexe com o ânimo deles, e se é lícito ou não é lícito obedecer, enfim, como que a gente vai resolver isso. Então também é um mangá que trabalha com dilemas e que vai mostrar muitas vezes também aquele lance de que, embora eu não concorde com a atitude X, eu não concorde em fazer exatamente isso, eu preciso fazer por causa de um bem maior. Por quê? Porque Satsuma é maior do que eu, por exemplo. Então o mangá vai estar trabalhando muito dessas coisas. Tem muita informação. É uma leitura que deve ser feita, na minha opinião, de forma pausada. Lê um trecho, dá uma parada, dá uma pensada, avalia, vê se entendeu o que ele está falando, do que ele está falando. Lê uma outra coisa mais leve, depois volta nele, lê mais um trecho, faz a mesma coisa de novo, o mesmo exercício, até poder terminar. Na minha opinião, embora algumas pessoas dirão que é um mangá extremamente empolgante, eu não acho ele um mangá extremamente empolgante. Eu acho ele um mangá muito bom, mas extremamente informativo, porque o empolgante envolveria algumas coisas para deixar a história totalmente dinâmica, e a história ela é cadenciada praticamente do começo ao fim, praticamente, porque ela começa muito elétrica com a ação, mas depois vai ter uma quebra de ritmo, e esse ritmo ele vai começar a ser mantido com algumas exceções dentro do mangá inteirinho, que é justamente as conversas das pessoas em Satsuma, do governo em Satsuma, e com isso também todas as explicações do que estava rolando no período. Então tem muita informação, é rico em história, digamos assim, e é rico em detalhes. E também, com isso, você vai, sem dúvida nenhuma, ficando muito bem informado de tudo. No final também tem um glossário que te ajuda também a entender alguns termos e alguns elementos que são citados pelo autor. É um mangá que eu gostei, é um mangá que chamou minha atenção, é um mangá onde eu acabei aprendendo muito. Tem uma narrativa gráfica bacana, a arte do Hirata é muito boa, entretanto, porém, a cara dos personagens, via de regra, são muito parecidas, ou seja, tem uns três ou quatro tipos de feição só, ali naquele monte de homem, onde você vai vendo que os rostos acabam ficando muito parecidos. Mas isso é o de menos. O volume de informação que ele põe na arte e também dentro da parte escrita é muito significativo e chama bastante atenção. Então eu vou avisando essas coisas para você não achar que vai pegar aí um mangá que ele é todo cheio de ação do começo ao fim, com batalhas épicas e não sei mais o que, e um pouco de conversa. Não, é bastante conversa, informação e algumas batalhas. Beleza? Nota, eu dou uma nota 9, gostei do que vi, mas é naquele lance. Vai com cuidado, caminha com cuidado pelo mangá, porque talvez você possa ver uma pessoa ou outra, e talvez não só uma ou outra, mas várias, dizendo que esperava uma coisa e chegou na mão deles outra. Beleza? Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E se você não é inscrito no canal, aproveite este momento lindo, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificações todas as vezes que sair vídeo novo aqui no canal. Se quiser comprar esse mangá e ajudar o canal, link na descrição do vídeo. E dá para comprar os outros também em pré-venda, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Logo, logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.